Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira e estou junto com você para começarmos mais um módulo desse nosso curso de técnicas de estudo e aprendizagem. Esse módulo é um módulo fundamental para você fazer revisões, aprender os conteúdos, colocar os conteúdos na memória de longo prazo e assim você vai estar melhor preparado para fazer provas de concursos, de vestibulares. Que módulo é esse? É o módulo de mapas mentais. E nós vamos estudar os mapas mentais em vários aspectos, que eu vou te mostrar agora. E a primeira parte desse estudo dos mapas mentais é o histórico dos mapas mentais. Como é que eu posso utilizar uma ferramenta preciosa para resumir informações e que estimula o meu cérebro, estimula a aprendizagem, estimula a formação de novas conexões entre os neurônios e eu não sei o histórico, quem criou, como foi desenvolvido. Isso não vai ocorrer conosco neste nosso curso, que é um curso completíssimo. Então vamos ver a parte de histórico dos mapas mentais. E o que é que nós vamos ver nesse módulo completo de mapas mentais? Primeira parte, que é essa que estamos começando, o histórico dos mapas mentais. Segunda parte, o que é um mapa mental? Parte 3, os 7 passos para criar um mapa mental. Nós vamos colocar a mão na massa e começar a criar os nossos mapas mentais. Parte 4, onde eu posso utilizar os mapas mentais? Você vai ver que existe uma infinidade de possibilidades para você utilizar os mapas mentais e, logicamente, nós vamos focar principalmente na parte dos estudos e da aprendizagem, preparação para concursos, vestibulares, etc. Parte 5, aplicativos que você pode utilizar para criar os seus mapas mentais. Então vamos começar agora essa primeira parte falando para você do histórico dos mapas mentais. E para mostrar já inicialmente para você o poder de síntese dos mapas mentais, eu vou lhe apresentar o histórico dos mapas mentais utilizando um único mapa mental. Não se preocupe que nas partes seguintes você vai saber quais são os elementos fundamentais de um mapa mental e como criar um mapa mental de acordo com aquele que criou, que desenvolveu inicialmente essa poderosa ferramenta de aprendizagem. Eis aqui um mapa mental com características que você vai aprender neste módulo e todas as informações que eu vou lhe falar estão contidas aqui nessa única página. Não é o momento ainda de eu lhe ensinar como fazer um mapa mental ou quais as partes fundamentais de um mapa mental ou já falar dos 7 passos para criarmos um mapa mental, nem mesmo os aplicativos que a gente pode utilizar. O nosso foco aqui é dizer qual o histórico dos mapas mentais e eu começo essa parte agora. Eu quero lhe dizer inicialmente que quem criou os mapas mentais foi o Tony Buzan, que é um inglês que nasceu em 1942 e infelizmente faleceu recentemente no ano de 2019. Antes de nós aprofundarmos esse ramo que diz respeito ao Tony Buzan, eu vou começar o histórico desde quando ele era criança até nós retornarmos para esse ramo aqui. Então, quando o Tony Buzan era criança, ele gostava dos estudos e nos seus estudos, como criança, ele fazia anotações e tinha uma facilidade de aprendizagem. Então, durante a sua infância, ele não apresentou nenhuma dificuldade de aprendizagem. Na sua adolescência, a coisa mudou.
outros aspectos começaram a, de certa forma, incomodá-lo. Ele começou a ter um pensamento confuso, passou a não gostar mais dos estudos, não ter prazer de estudar, não ter prazer de aprender novas coisas, e ele também não fazia anotações. Por exemplo, se ele lia um conteúdo em um livro, ele não fazia anotações, ele não usava destaques, ele fazia aquela leitura tradicional. E, logicamente, como consequência, a sua memória piorou. E ele passou por essa situação nada agradável, com dificuldades de aprendizagem, tanto no seu ensino médio, quanto também quando ele iniciou o ensino superior. E aí, nós vamos perceber que ele se utilizava da maneira tradicional de se estudar, que é o senso comum. No senso comum, geralmente nós não fazemos anotações. E quando fazemos essas anotações, elas são espremidas, unicolores, monótonas, como se fosse uma redação. Você começa aqui em cima e vem seguindo as pautas da folha até chegar ao final, utilizando um lápis ou uma caneta de forma monótona. E como essas anotações começam aqui no topo e vêm descendo até o final da folha, não tem mais como você acrescentar novas informações. A sua memória está presa àquela única linha de raciocínio. Então, não é assim, nós vamos aprender, não é este modo, o modo natural que a nossa memória e que o nosso cérebro funciona e o que o nosso cérebro aprende. Então, o Tony Buzan, ele, de certa forma, começou na universidade a visualizar, procurar outras maneiras para que ele começasse a aprender melhor. Ele teve, como nós vamos ver, alguns contatos com a psicologia e começou a estudar algumas referências de aprendizagem. Mas as primeiras mudanças que ele fez foi começar a sublinhar aquilo que era mais importante em seus estudos. Ele começou a destacar as ideias-chave, às vezes uma única palavra que representava uma grande linha de raciocínios. Ao utilizar quadrículas com cores diferentes e logo como consequência inicial dessas pequenas ações, sublinhar aquilo que era mais importante, destacar as palavras-chave, as ideias-chave, a sua memória já melhorou e ele começou a aprender melhor. E dessa forma, ele iniciou o seu aprofundamento de como o cérebro funciona, de como nós podemos aprender melhor, mais rápido, e de que as informações que nós estudamos fiquem fixadas na nossa memória de longo prazo. E dentro desse estudo, ele começou a, por exemplo, pesquisar como os gregos aprendiam determinadas informações, quais as dicas que os gregos já colocavam a respeito de como memorizar, como aprender. E algo que ele percebeu é que os gregos valorizavam a imaginação. Então, para que a nossa memória funcione, é fundamental a imaginação, e os gregos também faziam associações entre o que se desejava aprender e algo que fosse fundamental para que a sua memória de longo prazo pudesse ser formada. Então, essa pesquisa com os gregos, essa liberação da imaginação para estimular a memória,
e também o fato de fazer associações. Continuando a sua busca, ele começou a buscar uma maneira mais livre, que o seu aprendizado tivesse mais liberdade. E, procurando como fontes na psicologia, ele encontrou realmente reforços de que era muito importante fazer associações para que a memória fosse libertada, para que os estímulos sensoriais favorecessem a memória e, consequentemente, o aprendizado. E ele começou a perceber também a importância das imagens. Não só as palavras, mas todos os nossos sentidos, eles contribuem para a nossa aprendizagem. E aí ele começou a perceber a importância das imagens. E essa importância das imagens era, por exemplo, confirmada quando ele estudou as obras do Leonardo da Vinci. Quem já teve a oportunidade de ver e, de certa forma, de admirar, ficar impressionado ou impressionada com as diversas anotações do Leonardo da Vinci. Não existiam apenas anotações escritas, existiam ali desenhos, associações. Não precisa você ser um grande artista como Leonardo da Vinci, mas você vai utilizar também isso, anotações, imagens, associações, para que você possa aprender melhor. E aí você vai descobrir, como Tony Buzan também descobriu, que essa é a forma natural de se aprender. Uma maneira de maior liberdade, fazendo associações, usando imagens, é assim que o nosso cérebro aprende. E não como o senso comum costuma realizar, que são anotações espremidas, unicolores, monótonas e que seguem uma única linha, aprisionando o seu raciocínio. O primeiro mapa mental criado pelo Tony Buzan foi em torno da década de 1950, e ele foi desenvolvendo todos os aspectos dos mapas mentais que nós vamos aprender neste módulo nas décadas de 1950 e 1960. O Tony Buzan começou a criar os seus mapas mentais e utilizar essa poderosa ferramenta de aprendizagem e de revisões. De forma que ele foi convidado pela BBC para dar uma palestra de meia hora sobre aquelas informações que ele estava começando a utilizar na criação dos mapas mentais. Ele foi para esta apresentação em uma programação da BBC e os roteiristas ficaram tão impressionados com aquelas informações que aquela meia hora se transformou em uma série de 10 capítulos de 1 hora, onde o Tony Buzan foi falando sobre os mapas mentais, todas as suas características e todas as possibilidades que são abertas através de um mapa mental. Então, meia hora de uma apresentação acabou se convertendo em 10 capítulos de 1 hora. Ao final desses 10 capítulos, o Tony Buzan escreveu o seu primeiro livro a respeito dos mapas mentais, mostrando o que era um mapa mental, quais as suas características fundamentais, como ele pode ser utilizado para aprender, como ele pode ser utilizado para fazer revisões e como ele pode estar presente na sua vida, desde o cotidiano até os aspectos mais importantes, como, por exemplo, a preparação para o vestibular ou a preparação para o concurso dos seus sonhos. Depois desse primeiro livro, o Tony Buzan chegou a escrever mais de 80 livros a respeito do cérebro, memorização e mapas mentais.
uma boa parte dele best-sellers internacionais. E, logicamente, ele se tornou um grande palestrante e divulgador dos mapas mentais como uma ferramenta espetacular de aprendizagem, de memorização e que cria novas possibilidades que as anotações tradicionais não proporcionam para nós. Chegamos aqui no último ramo do mapa mental, onde nós vamos falar aspectos mais importantes. Vimos todo o círculo, desde a infância do Tony Buzan até a consolidação no seu primeiro livro e depois a escrita de mais de 80 livros e a divulgação por todo o planeta dessa ferramenta chamada Tony Buzan. Mapas mentais, desculpem. E o seu criador, Tony Buzan. Então, como eu já falei, ele nasceu em 1942 e faleceu em 2019. Ele também foi um grande estudioso do cérebro, da mente. E ele dizia que o mapa mental favorecia o pensamento radiante, uma maneira mais espetacular de expandir as possibilidades do nosso cérebro. Na sua criação dos mapas mentais, ele também consultou os mapas conceituais, que não tem nem uma... É bem diferente um mapa conceitual e um mapa mental. Para um leigo, muitas vezes ele não sabe diferenciar um mapa mental de um mapa conceitual. E nós vamos também depois aprender o que são os mapas conceituais e também as possibilidades que essa ferramenta abre para a sua aprendizagem. Ele se tornou um grande escritor, um grande divulgador e, como eu disse, autor de vários best-sellers internacionais. Tem, inclusive, uma pequena correção aqui. Ele passou a ser um consultor educacional e criou diversas Olimpíadas na Inglaterra. Criou a Olimpíada de Confecção de Mapas Mentais, criou a Olimpíada de Esportes Mentais em 1997. Então, ele era um propagador das possibilidades dos mapas mentais. Então, esse é o histórico dos mapas mentais contado a partir de um mapa mental. Todas as informações que eu preciso para falar a respeito do histórico de um mapa mental estão aqui nessa única página, com ramos, imagens e palavras-chave. E da mesma forma que eu fiz aqui, em uma única página, resumindo desde a década de 50 e 60, 1950 e 1960, até o ano de 2019, com o falecimento do Tony Buzan, tudo em uma única página. Isso pode ser feito para disciplinas, para todas as disciplinas de vestibulares, para todas as disciplinas, para eu passar no Enem, para todas as disciplinas de um concurso público. Um capítulo pode ser resumido em um mapa mental. Um determinado assunto pode ser resumido em um mapa mental. E, ao você realizar esse resumo, cada vez que você voltar àquele mapa mental, rapidamente você recapitula aquelas informações e favorece aquelas revisões de 24 horas, a revisão semanal, a revisão mensal, a revisão de 2 ou 3 semanas antes da prova, a revisão de véspera, a revisão do dia da prova, dos principais conteúdos e não só nos estudos, mas nós vamos ver a infinitude de possibilidades
de utilização dos mapas mentais. Então é isso, apresentamos aqui o histórico dos mapas mentais, então nenhum aluno meu vai dizer, eu não sei quem criou um mapa mental, qual o seu histórico, quais são os fundamentos, e é porque nós apenas acabamos de dar o primeiro passo, que é contar esse histórico. Eu acho inadmissível para, por exemplo, alguém que vai ensinar mapas mentais, como existe por aí, a pessoa não saber nem mesmo quem o criou. E como foi todo o processo de aprendizagem e o conteúdo que o Tony Billson divulgou em mais de 80 livros. Então, quem quer aprender sobre mapa mental tem que ir direto à fonte, como eu fiz. Eu li uma boa parte desses livros escritos por ele, porque eu não queria saber o que os outros falavam. Eu queria saber o que o criador dos mapas mentais falava a respeito dessa maravilhosa ferramenta de aprendizagem. Eu espero que você já esteja bastante entusiasmado, bastante entusiasmada para dar os passos seguintes comigo e ser um verdadeiro ou uma verdadeira pessoa que domina todos os aspectos a respeito dos mapas mentais. Não só vai sabê-los construir, não apenas vai saber construí-los com maestria, mas também vai saber utilizá-los. E aí a gente finaliza essa primeira parte do nosso módulo de mapas mentais, histórico dos mapas mentais, com um pensamento de Charles Chaplin, ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e editor britânico. Ele diz para mim e para você agora, a persistência é o menor caminho do êxito. A persistência é o menor caminho do êxito. Ou mudando um pouco, a persistência é o menor caminho para que você obtenha êxito nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas metas. E os mapas mentais, sem dúvida, vão colaborar, contribuir com isso. Finalizamos essa parte de histórico dos mapas mentais. Um grande abraço. A gente se vê nas partes seguintes. Tchau!